Isso tem a função, né, de ajudar ele a entender, né, que é uma doença incurável, né, no sentido de que esse indivíduo não pode mais fazer uso de substância porque ele, em algum momento, vai voltar a perder o controle, né, e, enfim, voltar para aquela situação. Então, o primeiro passo é, né, ele precisa admitir que ele é impotente perante a adicção, que é o quê? Eu sou portador de uma doença e eu não tenho como deixar de ser adicto, né? E essa segunda parte, né, que as nossas vidas tinham se tornado incontroláveis, é um fator aonde a gente trabalha muito no primeiro passo para justamente levar esse indivíduo a ter um pouquinho mais de consciência do problema que é o uso de substância. Por quê? Como que você mostra que é uma vida que se tornou incontrolável? É falando de todos os prejuízos que ele teve, né? E uma das coisas que a gente trabalha para tentar trazer esse indivíduo um pouco mais de consciência são os danos. Ali eu coloquei uma conexão com a psicologia, né, que são insights, enfrentamento da negação, né? Esse indivíduo chega com umas defesas altíssimas, né? E o objetivo do primeiro passo é quebrar essa resistência, né? Tentar quebrar essa negação, que é que ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda. Vou passar aqui, deixa eu ver se eu consigo passar, da necessidade de ajuda, né? Que a forma que ele chegou foi uma internação involuntária, né? Que hoje ele tem consciência de que se não fosse dessa forma ele não iria reconhecer que precisava de ajuda. E aí, como eu falei, né? Ele já está falando no segundo passo que esse indivíduo ele precisa começar a olhar para fora e de que ele precisa de receber ajuda. E aí o terceiro passo ele fala assim: decidimos entregar nossa vontade. Ele não está completo não, gente, mas eu vou falar ele aqui. Decidimos entregar a nossa vontade e a nossa vida aos cuidados de Deus na forma como nós o compreendíamos. O que acontece? O que eu já vi durante muito tempo as pessoas que usam a forma de defesa, né? Eles vão começar a falar sobre Deus. Deus para mim é isso, Deus para mim é aquilo, né? Mas a função desse passo principal é decidimos entregar nossa vontade. Por quê? A gente está falando de indivíduos impulsivos, né? Que perderam a capacidade de administrar o dizer não, né? Enfim, o indivíduo sai para comprar um cigarro e não volta para casa, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Então, essa pessoa que quando ela para de usar, ela continua ali com dificuldade de administrar as vontades. Uma das características da doença é o egocentrismo. Então a gente não está falando aqui só de pessoas que não conseguem lidar com as suas vontades. A gente fala de pessoas que acham que a vida deve girar ao redor dela. Isso depois que ela para de usar, né? Por quê? São indivíduos que perderam ali a capacidade de lidar com frustração, né? Eles ficaram tão assim viciados em buscar prazer e se investe tanto tempo nisso, né, que depois você não sabe lidar com nada que é desconforto nem desprazer, né? Então o indivíduo para de usar, mas ele continua com esse comportamento egocêntrico, entende? Então o terceiro passo aqui, ele tem o objetivo de falar para esse indivíduo, né? Ele tem uma literatura que ele fala assim: o terceiro passo é mostrado por uma característica de egocentrismo e desprezo total pelos outros. Ou seja, eu não reconheço
ninguém além de mim, né? Então, o objetivo desse terceiro passo é ajudar esse indivíduo a perceber isso, o egocentrismo, né? Falar disso e que ele consiga se perceber nesse lugar, né? Para que aí sim ele possa fazer um movimento diferente, né? O quarto passo é um inventário profundo e destemido de nós mesmos, né? O quarto passo ele tem o objetivo de fazer, ele tem uma série de questionários, né, que ajuda esse indivíduo a tentar entrar em contato com questões da vida dele. Ele fala lá de fases da infância, adolescência, para que ajude ele ali a entender coisas que podem ter acontecido no passado dele, que podem de alguma forma ter contribuído para ele chegar no uso de drogas, né? E que ele comece também a perceber. O quarto passo também tem o objetivo dele entender o que é dele e o que é do outro. Por quê? Como ele tem dificuldade de lidar com a responsabilidade, assumir, muitas vezes ele culpa as pessoas que, enfim, deixaram alguma falta com ele, né? E ele não olha nada para ele. Então o quarto passo tem o objetivo disso, dele olhar para ele e para o outro, e separar assim, qual é a minha responsabilidade nisso que aconteceu, né? Então o quarto passo tem essa função de ajudar ele a entrar em contato com isso. E aí depois, o quarto passo, né, geralmente é feito muito em clínicas, né, de internação. O paciente ele trabalha formalmente até o quarto e quinto passo, né? E aí no quarto ele escreve e no quinto ele pega o que ele escreveu e vai ler para alguém, né? Essa semana, lá num grupo que eu coordeno, um paciente falou assim, eu queria trabalhar os passos, né? Porque meu padrinho estava falando sobre isso comigo, né? E aí um outro chegou e falou assim, se você quiser eu tenho o guia, o Zander me mandou o guia, eu posso mandar para você agora, já está aqui, eu posso mandar para você agora. Aí o outro falou assim, mas eu posso trabalhar sozinho? Aí o cara falou assim, o outro, não, eu trabalho sozinho, trabalho o espaço sozinho, né? E aí eu sinalizei para ele, não é indicado que você escreva e trabalhe sozinho, porque uma das características da adicção é o auto-engano. Se a gente falar na psicologia, né, é a visão distorcida, né, é distorção cognitiva, né, sobre mim, sobre as pessoas, né. Então, quando eu escrevo e faço sozinho, eu continuo alimentando a minha mente aqui, né? Então, o que eu preciso para quebrar isso? De outra pessoa, né? Então, eu preciso estar sempre com alguém ali, né, para dividir isso. E o quinto passo, né, esse indivíduo escreve muita coisa lá no quarto e ele também precisa partilhar isso com alguém, porque geralmente o quarto passo às vezes mexe em questões lá pesadas, né? Então, ele pode ficar novamente refém das próprias ideias, né? Qual é uma característica que reforça esse perigo? Que é, ou o adicto é muito poderoso, ou ele é nada. Então não tem um meio termo. Então, ou ele é poderoso, o reizinho, né? Que sabe tudo e tal, ou então ele é o cara que acabou, né? Tem até uma pergunta no guia de passos que fala assim, você acredita que é um monstro que envenenou o mundo? Né? Que é justamente isso, né? Que ele fica meio que quase numa bipolaridade, né? Ou ele é suprassumo, ou ele é uma pessoa que acabou com a vida de todo mundo, né? Então, o quinto passo, quando ele partilha com alguém, ele ajuda
um outro indivíduo também vai acolher, né? Vai falar um pouco da experiência dele, né? Vai tentar ali ajudar ele para ele não ficar com uma visão muito distorcida e também com as suas próprias ideias. Então vamos lá, aí, olha só, aí ele vem trabalhando o quarto, ele escreve sobre ele, né? Entra em contato. Quinto passo, ele partilha com alguém, né? Divide, né? Meio que ele fica assim, olha para si e olha para fora, né? Vocês viram o primeiro passo, ele olha para ele, né? O segundo passo, ele precisa olhar para alguém que precisa ajudar, né? O terceiro passo, ele olha de novo para ele. Na verdade, o terceiro passo, ele meio que fica no meio, né? Porque ele tem que entregar a vontade dele. Quarto passo, ele olha para ele. Quinto passo, ele divide com alguém, né? Então, meio que fica nessa tabela. E agora, no sexto passo, depois de que ele entra em contato lá no quarto e quinto passo, no sexto passo, ele agora se prepara de uma forma um pouco, né, como se ele estivesse ficando pronto, né, para abrir mão dos defeitos, né, para ele estar pronto mesmo, se prontificar, né, olhar mais para os defeitos, entender o que são defeitos, né, no guia de trabalhar os passos, né, tem uma definição que fala assim: os defeitos são traços humanos, né, que todos têm, que quando usados com o objetivo, né, de alcançar sua vontade, sem medir consequências, né, do que você precisa fazer, né, aí se tornam defeitos, né? Então são traços, né, que através da minha vontade ou da vontade egocêntrica, né, leva esse indivíduo a passar os limites das outras pessoas, né? Então o sexto passo ajuda ele a ficar pronto, né? É um estado de prontidão para trabalhar os defeitos. Olá pessoal, estou passando aqui rapidinho para deixar um recado para você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo seu interesse por esse conteúdo. E se isso fez sentido para você, não deixe de curtir o vídeo ou até compartilhar com alguém que você acha que possa se beneficiar dele. E se você também se interessa por esse tipo de conteúdo, né, de tratamento, sobre a doença da dependência química, não deixe de fazer a sua inscrição no canal para receber todos os vídeos que eu lançar aqui de primeira mão. E deixe aqui também seu comentário ou alguma dúvida para compartilhar comigo e eu vou responder. E se você quiser se aprofundar mais no conhecimento e na aplicação dos 12 passos, principalmente do primeiro passo, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso Método Primeiro Passo 360. O curso é totalmente online e ele tem um preço bem acessível. O link está aqui na descrição, tem o link da página, se você quiser saber mais, e tem o link da compra direto. Mas o vídeo não acabou. Agora nós vamos para a parte final, onde eu respondi algumas dúvidas dos alunos que assistiram a minha apresentação na Estácio. Oi, boa noite. Me chamo Bruno, tudo bom? Tudo bem, Bruno? Tenho uma curiosidade sobre os 12 passos, que acho que, se eu não me engano, do quinto ao sétimo, em algum momento entra ali a religiosidade, tanto com a espiritualidade, né? E como é que é, de repente, a recepção do paciente, por exemplo, que não teve muito contato com isso na vida, ou que de fato não acredita. Independente dele ser um dependente ou não, ele tem as suas crenças anteriores, né? Ele pode não acreditar, ou pode ter uma outra religião que de repente não bate com uma ideologia de grupo, porque muitas vezes que eu vi, pelo menos esses grupos assim, eles eram migrados por algum, na verdade, era financiados até por alguma religião ali em si, um pessoal da igreja, alguém do bando, um candomblé e tal, que fazia aquele projeto ali e ajudava as pessoas. Então, pode ter essa existência. E uma outra coisa que eu queria perguntar é sobre a questão, quando a pessoa começa a refletir do mal que ela fez, se de repente esse não é o ponto onde tem a maior desistência.
porque ela começa a bater de frente com a culpa dela. E aí, como é que entra a importância, de repente, do padrinho ou do psicólogo que está ali fazendo o acompanhamento daquela pessoa? Você você perguntou da questão da religiosidade, né? Como é que é importante a gente entender o contexto histórico? Os 12 Passos, na verdade o Bill e Bob, eles frequentaram um grupo, né, que era um grupo chamado de Oxford. Era um grupo religioso, entende? Que tinha lá um propósito que era parecido com os 12 Passos. E aí eles adotaram um modelo base desse grupo, e aí vem essa história de Deus, entende? Só para a gente entender o contexto, né? Mas, por exemplo, se você for falar em grupos anônimos, não tem essa coisa inclinada para a religião, porque os AA, NA nem tem, assim, nem fomentam a questão da religiosidade. É usado muito poder superior, que aí generaliza. Nos grupos em si, nos grupos anônimos, é usado o termo poder superior, né? Que não inclina muito para nenhuma religião nem outra. Poder superior pode ser algo que eu acredito, certo? Nos grupos anônimos. Mas, por exemplo, eu, enquanto profissional, depois de um tempo, eu passei a perceber justamente isso que você está falando. Mas eu não tenho religião, entendeu? E aí, depende de como você conduz. Por exemplo, eu já começo no terceiro passo de não falar de Deus, eu falo da vontade. Eu dou ênfase no que o passo para mim, que é mais importante ali, é falar de trabalhar a vontade, né? De lidar com a vontade. E da mesma forma, no segundo passo, o poder superior que eu falo é alguém que você está vendo e está ouvindo. Então não é qualquer ser, entende? Que aí é uma forma que eu uso para quebrar essa resistência, entendeu? E no que você perguntou sobre culpa, né? Como eu mostrei ali, os passos eles são bem cuidadosos. Então, para o indivíduo começar a entrar em contato com isso, ele já está um pouquinho melhor para lidar com isso, entendeu? Mas assim, geralmente o que faz o indivíduo não seguir é justamente a inabilidade de lidar com o que ele está sentindo. Primeiro, é uma coisa disforme, é um bolo de problema, é uma dor que ele não sabe definir o que é, entende? Aí depois a gente vai, né, vai fatiando, né? Os 12 passos, eles são cíclicos. Então, o indivíduo, quando ele chega, ele só tem condições de entrar em contato com aquilo ali que as defesas permitem, entendeu? E aí depois ele pode ir entrando em contato com coisas mais, entendeu? Profundas. Mas justamente o auxílio de outra pessoa com experiência, né? Ou, enfim, um profissional que vai amparar ele para lidar com essa culpa, entendeu? Cris, tá falando. Então, eu queria parabenizar, né, mais uma vez, trazer esse tema tão importante. E aí, quando você pergunta lá, né, Zander, o que não está ao nosso alcance, né? Um monte de coisa, né, não está ao nosso alcance. O comportamento do outro não está ao nosso alcance. O futuro não está ao nosso alcance. A opinião dos outros também não está ao nosso alcance. Os imprevistos que acontecem na vida. O que as pessoas pensam sobre mim também não está ao meu alcance. O passado também não está ao meu alcance. A crença dos outros, nada disso está ao meu alcance, né? E o que está ao meu alcance? Um monte de coisa. Os meus limites, aquilo que eu consumo ou aquilo que eu deixo de consumir. Para onde vai a minha atenção, para onde eu estou olhando, o que eu estou focando. Amar também está ao meu alcance, me amar também está ao meu alcance. Como eu reajo diante de situações também está no meu controle, também está ao meu alcance. O meu esforço pessoal, meu esforço profissional, a minha resiliência, aquilo que eu acredito,
aquilo que eu falo. Então, tudo isso está ao meu alcance. Então, assim, a nossa ciência, gente, é linda, né? Poder trabalhar com a subjetividade, poder desconstruir, poder se reconstruir o tempo todo. Então, assim, parabéns pelo trabalho, né? Que eu sei que é desafiador e que outros profissionais também da psicologia possam estar aqui se inspirando, se interessando pelo tema e aprofundando, né? É isso aí. Obrigada. Obrigado. Pessoal, vamos encerrar com mais essa pergunta? Ixi! Que gostoso! Boa noite, me chamo Christian e achei muito interessante a sua palestra. E, ao meu ver, né, com a minha experiência, tudo é um processo. E tem várias etapas nesse processo. O primeiro processo, eu até vi alguns desses passos aí, é a pessoa se conhecer. Saber que tem aquele defeito, saber que está no buraco. Eu estou no buraco, porque a negação e colocar a culpa em outras situações e outras pessoas é que justamente nós fazemos. Mas quando a pessoa coloca uma minha culpa, né, espera aí, eu estou no buraco, eu preciso de ajuda. Aí o que acontece? Ali eu também vi outros passos também, mas tudo vai da aceitação da pessoa. Como a pessoa está aberta e receptiva a entender o novo, entender que tem alguma coisa que você está fazendo de errado, para você sair do buraco você tem que fazer certo. Ou seja, para você sair do buraco, existe um irmão, uma pessoa que vai dar a mão lá para te puxar. Sim. Mas você tem que esticar a mão também. Sim. E aceitar que ela te puxe. Sim. E como você tem várias experiências assim, quando o ser, ele quer aceitar ajuda, mas ao mesmo tempo ele não quer. Ambivalência. Como é que se trabalha nessa situação da aceitação e ele se abrir? Obrigado. Nada, então, você está falando da ambivalência, né? Que é eu quero, mas não quero, né? Então, assim, como eu te falei, o primeiro passo, ele tem essa função de mostrar para o indivíduo os prejuízos causados pelo uso de substâncias na vida dele, né? E ele vai escolher. Por quê? Como a Cris acabou de falar ali, eu não tenho controle do que o outro vai fazer, certo? Então, assim, qual é a minha responsabilidade enquanto profissional? É mostrar para ele ali, né, o que está acontecendo. Né? Eu lembro de um paciente que ele tinha uma vida assim quase funcional, né? Trabalhava e tal, só que, enfim, a esposa dele trouxe ele, e aí ele ficou lá com algumas sessões comigo, e aí ele continuava usando e tal. A esposa dele falou, ó, não, as coisas não estão funcionando. Eu falei, então vamos lá, vem vocês dois. E aí ele falou, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí eu perguntei para ela junto com ele. E aí, o que você acha disso? Ela falou, não, eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais. Entendeu? Ou ele muda essa situação ou as coisas não vão, né? Aí ele olhou assim, tipo, para mim estava tudo bem. Então, assim, a gente está falando de pessoas que ficam meio que alienadas, né? Tem uma distorção sobre a realidade. Então, essa pessoa precisa estar num estado mínimo de sobriedade para a gente poder tratar isso com ele. Então, o que a gente vai mostrar para ele é isso. E aí, o que você escolhe? Porque a gente não tem controle sobre o que ele vai escolher. Ele podia falar para a esposa dele, tá bom, então você vai embora e eu vou continuar usando. Entende? Então, o nosso trabalho é mostrar realmente a aceitação, trabalhar com esse indivíduo, né? O que ele realmente vai escolher, né? E aí a sobriedade e a lucidez tem a possibilidade de fazer igual o Nando Reis falou. Porque às vezes você pode estar no meio do caos, mas quando alguém fala assim para mim, você não vai ver mais seus filhos. Hã?
de repente a ficha cai. Entende? Então essa é uma forma de aceitação. E aí que você estava falando ali, só para endossar uma coisa que é muito interessante, que é importante a gente pensar, nesse tipo de tratamento, uma das estratégias que mais funcionam é o grupo terapêutico, tá? Por quê? Lá ele vai falar da dor dele, mas ele tem alguém lá da ponta que já vivenciou isso, que está ali motivando, né? Tem uma pessoa que passou por algo parecido e tal. Então, o grupo dá uma sensação de pertencimento e dá uma identificação, né? Como assim, eu não estou sozinho, né? E o grupo tem uma função muito grande nesse processo aí de aceitação e motivação, entendeu? Mas é isso, a gente vai trabalhando ali com a motivação de cada um, ver ali, entendeu? É assim que funciona o processo de aceitação, entendeu?